aí, pessoas? Como é que vocês estão? Bom, então eu falei pra vocês que eu ia gravar um vídeo, confissões de um plantador de igreja, de um jovem pastor. Eu não me lembro muito bem o nome. Queria saber se tem como eu não editar esse vídeo, se vocês vão ficar muito chateados. Posso passar aqui? Valeu! Se vocês vão ficar muito chateados, se vão ficar... Os outros vídeos eu edito, é que é muito chato editar, eu não gosto de editar. Então vamos lá, vou tentar fazer assim mesmo, tomara que a galera veja, tá? Então, primeira confissão, cara, que eu quero repartir com vocês, assim, alguma curiosidade. Eu me converti, cara, conheci Jesus no dia... Não me lembro o dia, sei que foi em abril de 98, tá? Acho que foi dia 23 de abril, por aí, ou uma semana antes, dia 16 de abril, ou dia 9 de abril, por ali, entre dia 9... O que acontece, cara? Eu, em abril, tava começando a fazer frio já em Porto Alegre, eu me lembro como se fosse hoje. E eu fui, cara, numa aula de discipulado. E eu fui pra tirar sarro do professor que tava dando aula lá. Fui pra tirar sarro, cara. Fui pra rir, fui pra zombar. E na oração, no final da aula, eu tive uma convicção de pecado muito grande, muito grande. Tinha 15 anos. Então, foi basicamente isso. Essas aulas de discipulado, elas eram exposições simples sobre as doutrinas básicas da fé cristã. E numa dessas aulas eu conheci Jesus. Eu me lembro como se fosse hoje que na oração para despedir, na hora da oração ali eu tava orando. O professor, ele pedia pra gente repetir, a gente repetia muito legal, depois ele orava pela gente. E eu me lembro que eu fiquei pensando assim, cara, como que eu vou explicar em casa que eu sou crente? Ou seja, ninguém da família era cristão, da minha casa, né? Então como que eu vou explicar em casa que eu sou cristão? E eu me lembro que isso pegou e fez uma grande diferença na minha vida. Basicamente, isso foi um mês, 2 depois, eu me batizei no dia 7 de junho de 98, num domingo, muito frio aqui em Porto Alegre. Então essa é a primeira coisa que eu queria repartir com vocês. A segunda é que logo que eu me batizei, eu cheguei na casa de uns irmãos, que eu vivia na casa dos irmãos, e um casal muito piedoso da igreja, eles me chamaram, me sentaram no sofá, eu com 15 anos, e eles disseram assim, Jackson, tu viu como é que foi o culto? Eu disse, vi. Tu viu que teve umas pessoas que cantaram no culto? Eu vi. Tu viu que teve umas pessoas que, um homem que no final do culto ele falou um longo tempo, ele pregou no culto? Eu vi. Tu viu que teve pessoas que estavam orando, que eram chamadas para orar ali? Vi. Aí eles disseram assim, qual dessas coisas que tu mais gostou? Daquele que estava orando, daquele que estava tocando, daquele que estava cantando, ou daquele que estava pregando? E eu me lembro que naquele dia, eu acho que eu falei que aquele que estava tocando, porque era guri. Vou atravessar aqui. 17, 15 anos. E daí eu disse, é isso. Eu gostei daquele que estava tocando. Aí eles disseram assim, então tu tem um ministério da música. Então tu tem que pegar e te preocupar com isso. Orar para que Deus te abençoe. Eu disse, mas eu também gostei daquele cara que tava falando no final lá. Daí eles disseram assim, então tu tem o ministério da palavra. Tem que orar e buscar entendimento na palavra de Deus. Basicamente foi isso. E eu saí daquele dia ali sabendo. Tinha uns 2 semanas que eu tinha me convertido. Isso é a lindeza, a beleza da igreja pentecostal. E eu saí dali assim, velho, vou ser pregador.
tenho que estudar. Porque no distrito que eu congregava, no local que eu congregava, não se abominava estudo. Era até a nossa igreja era considerada uma igreja fria, porque a gente estudava. Então, foi isso. Me deram um livro, Os Heróis da Fé, do Orlando Boyer, O Peregrino, de John Bunyan, e me deram Torturado por Amor a Cristo, de Richard Umbran. O primeiro livro que eu li depois da Bíblia como cristão foi O Peregrino, e eu agradeço a Deus porque me deram um peregrino de começo. E o segundo livro foi Heróis da Fé, e o terceiro, Richard Umbran, Torturado por Amor a Cristo. Ou seja, eu basicamente enlouqueci e queria morrer pregando. Então, primeira curiosidade foi que eu tinha 15 anos quando me converti ao Evangelho. Segunda, que como que eu fui apresentado ao Ministério da Palavra desse jeito. E, cara, vou falar a terceira curiosidade, vamos lá. Não vou falar, fica pro próximo vídeo, tá bom? Um abração, um beijão no coração de vocês. Pretendo editar os próximos vídeos. Esse aqui eu não quis fazer assim, tô caminhando na rua. E é isso aí. Falou, valeu. Desliga.